Tite, convocação sempre tem o assunto sobre a mesa, paralisação do Campeonato Brasileiro. Você, diante da nossa realidade, você chamou 27 jogadores, vários jogadores, 3 do Brasil. Você acha que deve parar o campeonato, é o correto? Deve parar parcialmente o Campeonato Brasileiro ou deve seguir a vida? Depois de tanto tempo, já foi citado aqui que esse ciclo é tão longo, você já deve ter uma opinião sobre isso. Queria conhecê-la melhor, por favor. Vanderlei, eu tenho essa opinião e a mesma opinião da época que eu era técnico de clube. O calendário tem que ser modificado e tem que haver uma paralisação. Não adianta eu querer ser bonzinho, eu não sou hipócrita, não sou... Da mesma forma com que eu falo que eu respeito as opiniões divergentes sobre não só o Veiga, mas sobre outros atletas. Teve o goleiro Vanderlei, teve o Luan, teve uma série de outros jogadores, o Hulk, já faz parte do jogo, faz parte da atividade. Ela é normal. O que eu tenho e que eu não modifico é que a respeito do calendário, a respeito dos jogos em que eles estão de campeonatos tão importantes como esse, como o Campeonato Brasileiro Equilibrado, que é, e data FIFA, não pode ter jogos concomitantes. Há um prejuízo. Vou te dizer mais, quando fez a convocação e nós agradecemos ao Palmeiras e agradecemos ao Atlético Mineiro, foi porque a gente informou pelo Juninho antes da convocação deles e como eles se sentiriam, ou enfim, o feeling, o lado, não o lado legal, nós temos o lado legal, mas o lado ético, o lado de respeito. Vou até adiantar, tu imagina se pega Danilo, e aí vamos colocar a respeito do Palmeiras, se eu pego o Everton, que é um puta de um goleiro, se pega Danilo, que está no puta movimento, aí se pega o Veiga, tinha 3 jogadores do Palmeiras. Qual é o equilíbrio da competição que possa dar? Não estou dizendo que isso é justificativa, não é. Mas dessa análise nós conversamos com o Palmeiras até colocou com a grandeza, disse como um clube pode retirar a possibilidade de uma convocação de um atleta. Mas ele tem que se colocar, ele tem que se posicionar por uma questão de respeito. Então, essa condição foi... Da mesma forma que eu, particularmente, juntamente com o Juninho, solicitamos ao presidente, numa reunião que fizemos, que era justo transferir os jogos tanto do Palmeiras quanto do Atlético, tanto quanto possível, que o retirassem e que jogassem para um outro momento, para que eles não fossem prejudicados. Tu está falando isso para querer ser bonzinho? Não, eu estou falando isso porque é a verdade, porque são os fatos que eles trazem. Para que a gente tenha uma condição sempre de, se não há, através do calendário, porque todos esses problemas também, é verdade, aconteceram, de pandemia, e que tem que terminar o campeonato antes, eu sei desse grau de dificuldade, mas tanto quanto possível, de poder ajustar esse processo e menos possível possa interferir no término, no equilíbrio técnico da competição. Esse foi um lado do coisa. A outra pergunta, eu falei tanto agora que eu esqueci a primeira parte. Não, foi em cima disso. Só queria saber se você defendia a paralisação plena, parcial, ou que seguisse a vida do Campeonato Brasileiro. Você já respondeu. Há momentos em que surge alguém fora da curva, né? Em cima do que o Tite respondeu. É um processo. O Abel Ferreira, fora da curva, em pouco tempo, conquistas e aplausos? Vanderlei, eu quero me furtar, eu quero não responder em cima de nomes, mas de reconhecer o grande trabalho que ele tem feito. E disse isso a ele pessoalmente. Né? Eu faço, inclusive a conduta ética e moral com que ele tem se conduzido. Então, tem aqui o reconhecimento, mas eu não tenho mais uma profundidade. Eu tenho recebido, César,
muito bem das vezes que tem ido, sim, tem trocado informações, o César pode falar, e fica um reconhecimento, sim, do grande trabalho. Não é pequeno, não é pouco, não. É muito grande. Diga, César. eu concordo com o Tite, né? Assim, é um treinador que tem uma comunicação muito boa, um modelo de jogo com variações importantes, atletas. Você vê um grupo comprometido, um poder de mobilização também, né? Você vê muito conteúdo, você vê muito a mão do treinador, né? Quando você assiste o jogo do Palmeiras. Enfim, os números mostram aquilo que tem sido o dia a dia. Eu tive a oportunidade de passar um período no Palmeiras de treinamento, e então é fruto de muita dedicação, de muito trabalho e de muito estudo, né? Em cima do que o Tite disse também da CBF Academy, né? Assim, é algo árduo que muitas vezes não só essa parte acadêmica, mas principalmente a sensibilidade, né? De você saber como um funciona, como o outro funciona. Ele assim, tem tido esse grupo na mão e vem variando o modelo também, né? Formando atletas, usando a categoria de base, enfim, são méritos aí que a gente dá a um grande profissional e novamente parabenizo os títulos, são consequência aí de muito trabalho. Pergunta do Bruno Prado. Tite, falando do Danilo que você convocou agora pela primeira vez, né? Até nas fotos que a gente viu do seu time atacando, defendendo, quando ataca a gente via sempre um camisa 5 ali, ou o Casemiro ou o Fabinho, e 2 jogadores de meio mais à frente, pode ser o Fred, Paquetá, enfim. Onde você vê o Danilo? Nas duas, ou você vê ele como um 5, ou um cara mais à frente como o Fred? Como é que você pretende utilizar o Danilo? Como um primeiro jogador de meio campo, mas também não fecha o conceito, não. E a gente tem conversado com o César jogador específico da função, também tu empresta aquela... Eu brinco com ele, eu digo, ó, de 5 e de 8 tu não pode errar. Né? Essa daí o lugar de fala, ele é teu. Às vezes eu brinco com o Juninho, eu digo, 10 tu não pode errar. Os jogadores de articulação, vocês não podem errar, digo, é a função de vocês, mas não, essa é a conversa que a gente tem, inclusive com agradecimento ao Vanderlei, sim, que foi o primeiro técnico e que lançou o Danilo na função e que falava já naquele momento para o César, dizer assim, o grande jogador e está se formando é o Danilo. Sim. Ele aparece juntamente com o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, né, no Palmeiras. No momento, o Vanderlei que traz esses meninos da base e pela uma conquista de Paulista também, por um gol importante, né, de pênalti. O Patrick de Paula tem um sucesso assim, no momento, e o Vanderlei, desde lá atrás, sempre falou, pô, o Danilo é um menino com margem grande de evolução, um jogador que, assim, eu vejo algo diferente nele, e então agradecer ao Vanderlei aí pela indicação e também pelo conteúdo. Concordo, é um jogador que pode ser usado de primeiro ou de segundo, com valências ofensivas boas, móvel, um jogador que na fase ofensiva ele não fica fora do lugar, ou seja, ele ocupa bem os espaços, tem chute de média, tem uma boa bola aérea, né? Tem feito gols de cabeça também, é um jogador duro no 1 contra 1, enfim, é um diamante bruto, né? Que vem lapidando e vem a cada dificuldade aí performando em num alto nível, e que fez por merecer essa oportunidade. A gente vai estar junto com ele agora. Para mim, 2 referências na função são Fabinho e Casemiro, e a gente espera aí que ele possa extrair grandes ensinamentos, né, desses 2, e possa também emprestar, né, assim como
o Vanderlei bem disse, né? Um jogador ainda que pode, não só para o Palmeiras, mas agora para a seleção também contribuir bastante no nosso modelo. Eu fiz um sinal para o César porque ele buscou informações. Ele é um jogador que é formado como um atacante e vem para trás com uma função. Então ele tem mantido o cheiro de gol, aquelas percepções têm sido nos últimos 2 jogos. A confiança ela vem, mas o movimento de cabeceio dele, a presença dele diária também ele tem mantido, porque é um jogador que vem com uma função mais avançada para uma posição um pouco mais de ver de frente e mantendo características, inclusive ofensivas, como foi. Você é um técnico que vai dirigir a seleção brasileira naquele que foi o ciclo mais comprido de uma Copa do Mundo para outra até hoje, por conta da pandemia e da Copa no Catar. E você, como disse o César, tem à sua disposição um grupo de jogadores que está acostumado a todo final de semana, aliás, às vezes meio e final de semana, a enfrentar os melhores do mundo. Então, eles não têm esse problema de intercâmbio. Mas você acha que, em relação a isso, para a comissão técnica, há alguma defasagem pela falta de contato com as melhores seleções do mundo? Porque você vive o paradoxo de dirigir a seleção no ciclo mais comprido, mas também pela primeira vez a seleção não ter conseguido agendar nenhum amistoso contra uma seleção de primeira linha que não fosse a Argentina. Boa noite, Piperno. Inteligente, sim, a abordagem, e é difícil para mim, sim. É difícil humanamente, por mais qualidade, por mais competência, por mais know-how, por mais experiência que se possa ter, e também essa busca de crescimento que eu tenho profissional, ela fica difícil, esse embate, essa falta de embate. Então ela fica sempre no questionamento do talvez. Talvez, se nós tivéssemos uma condição, nós teríamos mais condições de avaliar profundamente a qualidade técnica individual, o sistema, a abordagem, enfim, aquilo que a gente dê como ideia. Sim, absolutamente sim. E também é verdade, Piperno, e não é uma isenção, não, é um assumir responsabilidade, que quando se tem um período inteiro de trabalho de 4 anos, eu não vou pegar 6, porque eu divido um momento que vocês já sabem, eu não vou repetir aqui, o momento que nós assumimos, o César não estava, até as eliminatórias, que faz parte, mas a partir daí, um ciclo onde teve oportunidades maiores de erros, de acertos, de mudança de sistema, de mudanças de nome, de vir atletas jovens, de testar, de oportunizar, mas faltou, sim, esses adversários maiores. Esses adversários, eu vou colocar teoricamente, mas esses adversários europeus, para que a gente possa ter a condição de enfrentamento. E falando, ainda para finalizar, Piperno, com o Tafarel, que vivencia e que trabalha hoje no Liverpool, ele colocando para nós, Tite, essa inquietude que nós temos aqui na seleção, eu sinto também por parte dos atletas do Liverpool, Mané, Van Dijk, outros jogadores de outros países que gostariam também de enfrentar Brasil, Argentina, de enfrentar países que tivessem aqui, para que nós tivéssemos a condição de um intercâmbio maior. Senão, aí ela vai ficar nessa ação. A gente não tem a real avaliação. Eu não tenho, tento projetar, mas nem para o bem, nem para o mal. Ô, Tite, e você, hein, Tite? O que você vai fazer da vida, rapaz? Você está dizendo que se ganhar ou perder na seleção brasileira, o seu ciclo está encerrado? Você vai voltar para o Corinthians? Ou você tem plano de uma carreira internacional? O que você vai fazer da vida, Tite? Nilson, o ano que passar, primeiro é um orgulho muito grande, é uma responsabilidade muito grande, eu tenho um prazer muito grande de estar falando com vocês. Sabe, eu sei da responsabilidade do meu cargo de estar técnico da seleção brasileira e tenho também a maturidade da finitude. Qual foi um ciclo autoral? Nós temos a ambição, sim, o primeiro objetivo de chegar na final é o sonho da conquista do título, sim, e tem que assumir. Não adianta dizer, mas não é, mas recuperar, não, sim. É esse o objetivo, é esse o nosso propósito, não é pecado nenhum ambicionar e trabalhar em função disso. Término disso, acabou, cara, é maturidade, deu.
Tem outros grandes profissionais que podem dar sequência, até porque continuismo ele massacra. Há toda uma estrutura legal para que ela possa ser permanecida e evoluir. Eu vou, o ano que vem, eu vou ficar com a família, a não ser com uma situação externa excepcional, mas no Brasil, eu vou dar aí um momento de respirar um pouquinho, de cuidar da minha saúde, de cuidar da saúde da minha família, de ficar com a Rose um pouquinho mais, que ela tem sido parceira nesse tempo todo, sabe, me dando uma força extraordinária. A relação familiar, ela traz isso. Com muito prazer, mas também com bastante responsabilidade que te suga, e é isso que eu vou fazer.